vai ficando cheia sem que a gente perceba. Olá, bom dia, eu sou Fabi Regino e eu te ensino a ter uma casa mais leve, sem o excesso de consumo e de coisas em casa que te cansa todos os dias. Para você que está aqui e que ainda não me conhece, fica porque você vai descobrir coisas em relação à sua casa que você antes não percebia. A live de hoje é como a casa vai ficando cheia sem que a gente perceba. Durante todos esses anos trabalhando com vocês a questão do desapego, é importante, eu acredito que você já esteja percebendo muito mais, já tem um olhar muito mais criterioso em relação às coisas que saem da sua casa, que você considera excesso e que você consegue desapegar. Então, a live de hoje, eu vou fazer um movimento contrário. Como a sua percepção em relação ao que deve sair já está mais trabalhada, digamos assim, hoje eu vou falar com vocês sobre como que as coisas entram na nossa casa. Tirar o foco do que precisa sair para entender como que essas coisas entram na nossa casa. E aí, as coisas elas entram na nossa casa não é de uma vez só, né? Ela entra todos os dias um pouco. E eu vou falar com vocês o que eu chamo de 3 portas de entradas de coisas na nossa casa. As coisas entram na nossa casa por quê? A primeira porta é porque compramos. Então, quando se compra, algum objeto entra na nossa casa. A segunda porta de entrada de um objeto na nossa casa é aquela que a gente recebe. Então, os objetos que a gente recebe ao longo da nossa vida. E a terceira porta de entrada é aquela porta que eu chamo a porta do guardamos. Guardamos coisas de outras pessoas na nossa casa. Então, esses 3 movimentos, essas 3 portas de entrada, compramos coisas, recebemos coisas e guardamos coisas de outras pessoas, é o que eu vou falar com você aqui hoje. Então, para começar com a primeira porta do que compramos. Comprar requer uma decisão que a gente toma ao longo da nossa vida em relação a um determinado item que vai entrar na nossa casa. Então, comprar, eu quero destacar que não é problema, não existe problema em comprar, não existe problema em consumir, até porque comprar e consumir faz parte das nossas necessidades de sobrevivência enquanto ser humano. Então, a gente compra, né, a gente consome para viver. Mas esse consumir, esse comprar, ele se transforma, né, numa necessidade. A gente compra para suprir determinadas necessidades, a gente compra alimentos, a gente compra roupa, a gente compra produtos de higiene pessoal, a gente compra itens necessários para casa, a gente precisa substituir itens que quebraram em casa por outros novos. Então, o comprar faz parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. O que eu chamo a atenção aqui em relação à entrada de coisas em casa quando a gente compra é que ela pode se transformar em excesso quando compramos coisas que não precisamos e que não usamos e que fica encostada dentro de casa. E aí, para essas compras, a gente utiliza várias justificativas comuns que talvez você também já deve ter utilizado. Eu vou comprar porque estava barato, eu vou comprar porque estava na promoção, eu vou comprar porque eu preciso ter um extra, eu vou comprar porque pode ser útil um dia, né? Eu vou comprar porque esse é diferente. Então, os motivos, as justificativas para as compras, elas são várias. E em algum momento você já utilizou ou sim ou não esse tipo de justificativa. Eu também já utilizei isso. Mas quando esse comprar se transforma em excesso dentro de casa, é quando a gente começa a identificar que aquele produto que a gente comprou, que tanto precisava, ficou parado. Então, essa porta de entrada de comprar é essa que faz com que também se tenha excesso em casa quando se compra o que não precisa. E aí é muito importante entender que nesse movimento, nessa entrada de comprar e trazer para casa, esse movimento de comprar, ele se transforma num excesso, não porque a gente compra tudo de uma vez só, é
é muito particular. A gente compra um pouco várias vezes, com frequência. Então, uma blusa só, ela não vai deixar, né, o seu guarda-roupa cheio. Uma blusa só, ela não vai deixar a sua cômoda lotada, né? Uma caneca só não vai encher o seu armário da cozinha. Um pote sozinho não vai deixar, né, o seu armário lotado, né? E um cosmético que a gente compra, uma maquiagem, não vai deixar o banheiro cheio de um dia para o outro. Isso tem a ver com uma repetição, né, dessas pequenas entradas de coisas a partir do consumo com muita frequência, que vai fazer com que se aumente a quantidade de objetos que a gente tem em casa. Então, é importante que a gente pergunte antes de comprar se realmente a gente precisa daquele item, se tem lugar para aquele item na nossa casa, para a gente não se perguntar de um dia para o outro como conseguiu juntar, por exemplo, tanta roupa, tanto objeto, né? Eu tenho várias seguidoras, várias alunas do curso Casa Mais Leve que relatam: Fabi, parece que não tem fim, que eu retiro e parece que não tem fim. Eu estou descobrindo coisas que eu nem sabia que tinha. Então, para você não ser pega de surpresa nesse movimento, né, do porquê se juntou tanta coisa em casa, é importante que você também reflita sobre essa porta de entrada, que é do comprar coisas. Então, o excesso que hoje parece enorme, ele é fruto dessas pequenas quantidades que entraram durante muito tempo na sua casa. Então, isso até comprovado, quase 70% das minhas alunas do curso Casa Mais Leve relatam que os excessos que tem em casa foram frutos de compras desnecessárias, né? Compras que às vezes foram feitas por impulso. Então, a casa ela acaba se enchendo com isso, e a gente não percebe isso no ato da compra. A gente percebe quando esse excesso já começa a prejudicar a nossa rotina e o nosso dia a dia, né, em casa. Então, quando você precisa procurar um documento urgente e não encontra, quando você precisa se vestir rapidamente para sair e isso se transforma em um incômodo, né? Quando você não consegue receber pessoas em casa porque não tem espaço para acolher. Então, esses pequenos problemas do excesso vêm porque a porta de entrada, né, da compra acontece, principalmente quando a gente compra em excesso e esse excesso fica parado. Então, quando esse próprio excesso ele pode ser também um gatilho para novas compras. Ah, como assim, Fabi? Se eu tenho coisas demais em casa, provavelmente fica mais difícil eu conseguir, né, visualizar o que eu tenho, é mais complicado ver as coisas que estão escondidas por meio, né, daquela quantidade. Então a gente acaba esquecendo o que tem, e esse excesso ele se transforma num gatilho para compra, porque como você não acha o que provavelmente você tem em casa, você acaba comprando outro para substituir. E aí eu tenho uma aluna que chamou a atenção uma vez, ela falou uma coisa para mim, falou assim: Fabi, eu já comprei coisas a mais para minha casa porque eu não sabia onde estavam as outras. Mesmo sabendo que eu tinha, eu não consegui encontrar. Então, ter coisas demais não significa também que você vai conseguir utilizar esses objetos. E aí acaba sendo um gatilho para você comprar de novo, porque você não encontra. E isso se transforma num ciclo, né? O ciclo de comprar, e aí você tem mais coisas dentro de casa, você não consegue visualizar ou encontrar quando precisa, e aí você acaba comprando novamente. Então, o próprio excesso, ele acaba, então, alimentando essas novas entradas. Então, aquela sensação, eu tenho tanta coisa, mas parece que eu nunca tenho aquilo que preciso. Isso acontece e isso é real. Talvez você tenha o que precisa, só que você não consegue enxergar esse objeto com mais facilidade. Então, a primeira porta de entrada
de coisas para nossa casa são as coisas que compramos. A segunda porta de entrada são as coisas que recebemos. Como assim? São aquelas coisas que a gente recebe de outras pessoas, né? Também, assim como comprar, a gente pode escolher, né, aceitar ou não, a gente decide, no caso do comprar, em comprar ou não, e no receber a gente pode escolher aceitar ou não. Mas, em muitos momentos, receber um determinado objeto que é oferecido em determinadas circunstâncias particulares. Por exemplo, você fez aniversário e aí alguém te dá um presente. É muito difícil você negar esse tipo de presente. Muitas vezes, mesmo às vezes sendo um presente que você não vai usar, que não teve muito a ver com você, né? Lembrancinhas. Então, os presentes, os brindes, as lembrancinhas, coisas que são oferecidas por outras pessoas, doações, e também a gente recebe às vezes heranças, né? Heranças materiais. Conversando com uma aluna minha, ela até disse que ela é a filha única de uma família, né, que foi ao longo do processo, né, deixando objetos de herança, passando de geração para geração, e ela era a última que tinha ficado com fotos, álbuns, aqueles produtos, né, de cristaleiras, enfim, vários objetos que faziam parte, né, de outras pessoas e que ela acabou herdando. E para ela era muito complicado isso, porque ela não sabia onde colocar, como administrar aquilo. Para ela não tinha, né, o mesmo significado que tinha. E aí você acaba recebendo esses determinados itens, né, presentes, brindes, doações, como uma porta de entrada para novas coisas na sua casa. E aí, por que geralmente a gente aceita as coisas, né, que recebemos, que nos são oferecidas? Primeiro, a gente aceita por questão mesmo de cordialidade, né, a gente fica sem jeito de recusar em alguns momentos, porque também é de graça, né, porque alguém ofereceu às vezes com boa intenção, com carinho. Parece um desperdício às vezes não receber, né, a gente pensa que às vezes pode ser útil um dia. É difícil a gente fazer, às vezes, uma reflexão, será que isso vai ter importância na minha casa? Então, a gente recebe também isso. Então, essa é uma porta de entrada de objetos para a nossa casa. Então, se a gente se perguntar antes de receber, né, se eu não estivesse ganhando isso, eu escolheria ter isso dentro da minha casa? Talvez a resposta seja sim ou talvez seja não. Então, esses itens que recebemos também faz com que ocupe espaço na nossa casa. E um ponto importante nesses recebidos, né, é que por não haver gasto ao adquirir, a gente fica mais tranquila em relação a isso. Mas o que a gente não pensa é que haverá gasto, por exemplo, de tempo, de energia, de dinheiro, né, vai ocupar espaço, vai ter gasto no armazenamento, na manutenção, na limpeza, na organização e na administração desse item dentro da nossa casa. Então, nem tudo que chega pra gente de graça, né, fica sem custo dentro da nossa casa, porque vai exigir da gente vários cuidados. E aí, no caso específico, né, de heranças, receber heranças, que também está dentro dessa categoria, dessa porta de entrada, as heranças, elas têm uma característica muito particular. As heranças, elas são carregadas de memória, de história, de afeto, né? E às vezes, quando a gente recebe esses objetos, a gente não percebe, não reflete sobre como que era esse objeto, né, na rotina de outras pessoas de outra casa. Então, quando eles estavam em outra casa, eles tinham uma outra rotina, eles tinham uma outra dinâmica familiar, tinha uma outra proposta, né? E de repente isso entra na nossa vida, às vezes cai como paraquedas, e aí às vezes a gente não consegue se adaptar àquele novo objeto. E aí
fica como se fosse uma batata quente, passando de pessoa para pessoa. Então essa é a segunda porta de entrada de coisas na nossa casa. A primeira foi, entra porque compramos, a segunda entra porque recebemos, em forma de presentes, lembranças, brindes, heranças, doações e etc. A terceira porta de entrada de objetos na nossa casa são aquelas coisas que guardamos de outras pessoas. Então, a gente também tem a escolha, em relação a esse tipo de item, de aceitar que ele entre ou de aceitar que ele permaneça na nossa casa. Então, geralmente, esses itens que guardamos, que são coisas de outras pessoas, a decisão ela pode não depender apenas de você. Então, alguns exemplos. O filho que morava com você casou e deixou na sua casa, sei lá, objetos de quando ele era criança. Livros, jogos, caixas que estão lá. Objetos de familiares que também ficam na nossa casa e a gente acaba guardando. Os pertences de outras pessoas, do marido, da esposa, que moram com a gente em casa. Os objetos que são guardados porque alguém te pediu para guardar por algum tempo, Então, guarda aí para mim, Fabi, depois eu pego, enquanto eu estou reformando, enquanto eu estou de mudança. E esse depois, às vezes, nunca chega, E aquele objeto vai ficando ali, ocupando o espaço na sua casa, gerando excesso dentro de casa. Então, essa terceira porta, que é a porta do guardamos coisas de outras pessoas, tem uma particularidade. Às vezes a gente guarda, e pra gente é um excesso, mas a gente não faz um movimento que é simples, às vezes até óbvio, perguntar para aquela pessoa que deixou aquele objeto ali se ela quer ele de volta, não é? E aí é importante que se pergunte, porque às vezes a pessoa quer, e aí aquilo já sai do nosso ambiente, Ou se a gente não pergunta, a gente fica guardando naquela expectativa de que um dia se resolva. Então é muito importante a gente pensar nessa particularidade, dessa porta de entrada em relação a guardar coisas de outras pessoas, porque isso vai ocupar o espaço da nossa casa, não vai pertencer necessariamente a você, você vai perceber que é excesso e você não vai poder decidir sozinha que aquilo vai sair, quando aquilo vai sair ou não da sua casa. Então, nem tudo que ocupa espaço na sua casa pertence a você, mas tudo que está nela ocupa espaço. Então, eu queria que vocês respondessem sim ou não para mim, se tem algum espaço aí da sua casa que é ocupado por coisas que não são suas, Coloque para mim sim ou não. Talvez tenha coisas aí que são ocupadas por espaço seu da sua casa que está sendo ocupado por coisas que não são suas. Então, por que a gente não percebe, esse excesso se formando na nossa casa de um dia para o outro? Porque ele entra lentamente, seja comprando itens, seja recebendo itens, ou seja, guardando itens, Esse excesso, quando ele vai entrando, ele entra de forma individual, aos poucos, Chega como uma blusinha, ele chega como um presentinho, ele chega como um brinde qualquer, uma coisa que a sua mãe te deu, uma coisa que seu pai te deu, uma caixa do seu filho que ficou esquecida ali, uma coisa que pode ser útil no futuro. E aí esse excesso, ele só é visual. Aí o pessoal respondendo sim. Esse excesso, ele só é visual quando se soma tudo isso, Então, uma coisa, depois da outra, depois outra, durante meses, durante anos, esse 1 a 1 se transformou numa soma gigantesca e aí se transformou num excesso. É muito comum e eu já vi muitas alunas minhas falarem: Fabi, tem muita coisa aqui em casa. Coisas de 20 anos, coisas de 25 anos guardadas, E aí, para você mexer nisso tudo, para você deixar aí isso tudo, também é um desafio. Então, entender como que isso está entrando na sua casa é fazer um movimento contrário, um movimento de percepção.
dessas portas de entrada e criar estratégias para que você evite que essas entradas constantes se transformem em excesso, que pode depois virar urgências, né, dentro da sua casa a serem resolvidas. Então a gente percebe muito facilmente o excesso quando ele já está passando dos limites do que quando ele está entrando. Então a gente percebe que a prateleira está cheia demais, que a gaveta já não fecha, né, que a cadeira virou lá um cabide de roupas, e aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a refletir sobre outras questões. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é: eu preciso de outro armário, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de uma prateleira, eu preciso de mais organizadores. E aí eu pergunto, será que a gente às vezes precisa mesmo de mais espaço, ou esse espaço já existe e ele precisa ser aberto, né? Ele precisa ser revisto a quantidade de coisas que está ocupando esse espaço. Então, aquela frase que é muito real e muito comum, que se diz: eu desapego, mas parece que nunca acaba, Fabi. Então, uma das explicações para isso é: continua entrando coisas na mesma quantidade que vai saindo, né? Então, um exemplo para isso é quando você ainda tem excesso e aí você compra organizadores para organizar esse excesso, né? Então, um outro exemplo é quando sai 5 coisas e entram mais 5. Então, a quantidade, ela praticamente não muda, as coisas permanecem, né, na mesma quantidade. E aí essa sensação de que desapegar não adianta. E isso é porque a gente acaba focando muito na saída e esquecendo de olhar para as portas de entrada das coisas na nossa casa. Então, quem quer reduzir, quando a gente quer reduzir o excesso, a gente precisa olhar para o que sai, sim, inclusive tomar decisões, né? Existem estratégias, existem perguntas, existe método, né, para decidir o que sai da nossa casa. Mas a gente precisa principalmente olhar o que continua entrando ao longo dessa jornada, porque senão a conta não fecha. E é a mesma coisa de você tira um, coloca outro, mesmo havendo excessos. Então, o que eu recomendo às minhas alunas, por exemplo, é de que começou a jornada do desapego, fecha a torneirinha da compra, fecha a torneirinha dos recebidos e retire os excessos. Aí depois sim, você começa a equilibrar para manter essa casa mais leve. Entrou um, né? Sai um. Aí você consegue manter esse equilíbrio. E aí eu queria propor para você um exercício de percepção, que é como se você fosse fazer um mapa das entradas das coisas na sua casa. Então, durante 7 dias, o que eu proponho é que você observe tudo que vai entrar na sua casa e, de preferência, anote essas coisas que está entrando. E aí você anota: isso eu comprei, isso eu recebi, isso eu estou guardando para outra pessoa. Então, depois desses 7 dias, você vai começar a perceber como que o seu espaço está sendo ocupado na sua casa. E aí você anota essas respostas, no final dos 7 dias, você veja essas anotações. O que foi comprado? O que foi recebido? O que é que você está guardando que é de outras pessoas? Então, antes da gente pensar em controlar essas portas de entrada, a gente precisa começar a enxergá-las. A gente só consegue ter uma ação em relação a um determinado problema ou questão quando a gente enxerga esse problema. Então, a ideia dessa live é que você perceba o que está entrando, identifique o que está entrando, identifique a necessidade disso que está entrando na sua casa. E para ter uma casa mais leve, como eu ensino, sem excessos, observe não só aquilo que você está tirando da sua casa. Comece a perceber aquilo que está entrando. E aí, como a casa ela vai ficando cheia sem que a gente perceba, porque a gente compra, porque a gente recebe, porque a gente guarda coisas de outras pessoas. E aí o excesso, ele aparece nessa soma. Então, se tanta coisa entra, por que pouca coisa sai?
E aí é importante a gente pensar, né? Por que a gente guarda o que a gente não está usando? Por que é difícil desapegar do que é caro, por exemplo? Por que mantemos presentes, às vezes, ou lembranças que nem gostamos? Porque vai que esse um dia eu preciso consegue ficar, né, na nossa casa por tantos anos, sem que a gente consiga retirar. Então, se tanta coisa entra, porque tanta coisa sai, vai ser o tema, né, da próxima live com Fabi na quarta-feira. Eu espero que você esteja aqui comigo na próxima quarta, espero que você faça esse exercício de percepção, que você anote durante 7 dias o que está entrando na sua casa. Se quiser, compartilha comigo lá, aí no Instagram, no direct, me marca e vamos fazer esse exercício de olhar para o que entra, tá bem? E eu espero você na próxima quarta-feira, na live de 6h30, onde a gente vai falar do porque é tão difícil, porque tão pouca coisa sai da nossa casa, se entra com tanta facilidade. Então vamos juntas desapegar dos excessos, porque desapegar flui. Tchau, tchau, espero você.